Simples de resolver. Simples de resolver. Muda o padrão. Muda o padrão. O que basicamente vai acontecer? Se a gente pegar e observar hoje o comportamento de muitos pais com os filhos, a gente vai ver que um dos maiores algozes da autoestima dos filhos são exatamente os pais. Exatamente naquele momento, até mesmo na hora da raiva, o pai, ele muitas vezes tem o pai ou a mãe muitas vezes tem uma baixa inteligência emocional, basicamente não consegue pensar antes de reagir, ou seja, né, desrespeitam um dos princípios número 1 da sabedoria, que é o sábio age e o tolo reage. Né? Então, o que basicamente quer dizer isso? Inclusive, esse é um dos princípios que se traduz na própria inteligência emocional. Né? O sábio age e o tolo somente reage. Então, enquanto o sábio ele vai sempre pensar no que ele vai fazer e ele vai agir com a consciência de que está agindo, o tolo ele basicamente simplesmente vai fazer algo no impulso. Né? Simplesmente vai fazer algo numa resposta incondicionada, numa resposta condicionada, enfim, ele vai ser simplesmente um escravo dos impulsos. E aí é que está um grande problema. É aquele momento que você é escravo dos seus impulsos. Então, muitas vezes, na hora da raiva, você acaba perdendo essa capacidade de pensar, né? E exatamente porque não consegue primeiro deixar com que o silêncio tome conta. Inclusive, essa é a melhor forma de lidar com isso. Permitir com que o silêncio tome conta. Ou seja, a partir do momento que a raiva vem, eu calo. Não falo nada. Eu calo. E a partir do momento que eu não permito com que o impulso se externalize, mas eu penso, peraí, aqui agora é o Eric e sou eu que estou no comando. E o que basicamente vai acontecer? Quando eu tá no comando, quando eu assumo o comando, o impulso ele deixa de dominar você. Porque qual é o momento que o impulso ele tem poder para assumir o comando do seu eu? É exatamente nos primeiros momentos. Quando você se dá o silêncio, quando você silencia, você impede com que o impulso domine você. E você passa a dominar o impulso. É aí que você vai fazer com que aquela palavra que poderia destruir a autoestima do outro não seja proferida. Entenda que é geralmente os pais, é geralmente as pessoas próximas, os amigos muitas vezes, tá? Que destrói a autoestima do outro. Quando libera uma palavra que o outro, sem o desenvolvimento crítico, que infelizmente, né, é uma realidade dos seres humanos em geral. Eles têm a capacidade crítica muito baixa. Então é impossível um ser humano, isso é o que se passa na realidade, é impossível que um ser humano, ele em um determinado momento com uma capacidade muito crítica baixa, ele consiga dizer, não, peraí, eu não sou isso que você está falando, eu sou completamente outra coisa, eu sou o que eu me defino. Ele não tem essa capacidade, ele é incapaz de fazer isso. Por isso que uma das regras, né, do sábio, uma das regras do eu, que basicamente ele toma a frente, ele toma as rédeas e assume o controle, eu estou onde eu me coloco. A partir do momento que esse eu, ele define, eu estou aonde eu me coloco, ninguém tira ele do cerne, ninguém tira ele do centro, ninguém descentraliza o eu. A descentralização do eu é uma causa, né, é um dos maiores males hoje na humanidade. É mole você descentralizar um eu. Provoca uma pessoa, você vai ver um eu descentralizado. Né? Então, a partir do momento que essa pessoa ela tem o eu centralizado, isso é uma das maiores provas de inteligência emocional. E ela consegue manter-se a si mesmo e ela tem as suas próprias regras. Né? Dentro da psicanálise você vai encontrar lá o id, que é o inconsciente,
né? A origem das pulsões. Você vai encontrar o ego, que basicamente vai ser o domínio, o eu, né? Um domínio que na verdade era para ter o domínio, não que tenha, era para ter, mas não que tenha, né? Porque geralmente esse ego não é forte, existe o ego forte, né? O eu forte e o eu fraco. O eu forte, ele vai conseguir dominar as pulsões do id e não ser tão submetido ao supereu, ao superego. E basicamente ele vai conseguir centralizar-se. Ele vai se manter no centro. Ele não vai tanto ser amedrontado com o julgamento final do supereu, que basicamente vai julgar o ego dentro dos seus padrões morais. Ei, você está sendo isso. Você está agindo erradamente consigo mesmo. Você está isso, você está aquilo. É o que geralmente faz o supereu, né? O supereu, ele geralmente gera a culpa. Geralmente se torna o eu ele atribui uma culpa ao eu, né? E aí, o que basicamente vai acontecer? O eu, ele vai se sentir culpado e a tendência é que ele rumine o passado. E basicamente ele encontra mais motivos, mais pensamentos de qualidade extremamente baixa que joga o estado emocional dele lá para baixo. E muitas vezes daí surge a tristeza. E se você repete esses padrões N vezes, surge a depressão. Olha que loucura. Às vezes a gente cria depressão. Eu sei que isso é muito difícil para as pessoas aceitarem, mas é a realidade. E eu não tô aqui para mentir para você, né? E às vezes você cria depressão, às vezes a pessoa cria depressão. Por quê? Tem padrões mentais distintos. Tem padrões mentais diferentes. Estabelece, alimenta um padrão mental que ele é negativo. Mas o que basicamente vai acontecer? Né? Voltando ao assunto aqui. Né? Então, as pessoas elas não têm controle desse ego. Não tem controle do eu. Não tem controle do eu. Então, a pulsão, ela simplesmente, né, o impulso, ele simplesmente leva e conduz tudo. Então, geralmente, a gente faz tudo errado. E aí, a gente acaba liberando aquilo que vai minar a autoestima do outro, e o outro, por ter o pensamento crítico enfraquecido, é por isso que eu digo, um dos primeiros pilares de uma mente forte, de uma mente que não vai se deixar levar pelo que a sociedade diz, pelo que os outros falam, pelo que os outros pensam de você, é uma mente crítica. É a raiz de tudo, uma mente crítica. Porque o que uma mente crítica vai fazer, meu Deus? Ela vai dizer, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. É a primeira coisa que uma mente crítica vai dizer. Isso não faz sentido. Não faz sentido isso. E por que isso? Não, por causa disso, 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 disso.